Pessoal, ontem na internet eu esbarrei com uma formulação precisa, bem precisa, do que foi a vida como ela é até aqui. Dizia o cara que durante 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por trás de toda e qualquer gritaria ou ameaça de conflagração final, né, atiçada pelos satélites ou pelos atores coadjuvantes em geral, entre as superpotências que mandam no mundo, né, passando pelas crises da Coreia, do Vietnã e de Cuba, né, uma regra não escrita funcionava como o alicerce invisível da ordem mundial. Ninguém desafia o poder naval americano num ponto estratégico vital. Isso é quase a descrição perfeita do que foi a crise de Cuba. A vaidade, a incontinência verbal e a arrogância do Trump conseguiu pôr esse limitador intransponível e as marchas e contramarchas da insensatez num xeque-mate. Umas poucas horas tinham passado só naquele fatídico 13 de abril aí, em que ele decretou que ninguém mais atravessaria o Estreito de Hormuz, né, especialmente quem estivesse fazendo isso com autorização ou em benefício do Irã, e o almirante Dong Jun, né, ministro da Defesa da China, baixou todas as cartas na mesa, curto e grosso. O Irã controla o Estreito de Hormuz e ele está aberto para nós. Os navios chineses vão passar. Cara, não foi uma declaração de alinhamento a um dos lados dessa guerra, coisa que a milenar prudência adquirida do governo chinês aí vem evitando fazer. Né? É que a China importa 2 milhões de barris de petróleo por dia do Irã, praticamente tudo que aquele país põe no mercado. E sem esse suprimento, a economia da China simplesmente para. E não só a da China. Então, cara, isso aí é um beco sem saída. Não existe solução honrosa. O bloqueio foi feito para sufocar o Irã, mas o maior comprador do petróleo do Irã é a China. E interceptar um navio chinês é comprar uma briga gigante. E não interceptar é admitir que o bloqueio virou fumaça. Meu, desde o início, aquilo com que o Trump sonhou aí como o grande final da sua política externa, veio com todos os ingredientes de um desastre. Foi mal concebido, mal planejado e mal executado. Cara, não é só a geografia, que por si só torna Hormuz aí um gargalo estratégico inexpugnável, que explica por que o mundo tem tolerado há quase meio século a barbárie desses ayatolás. O estreito não é só uma rota comercial, ele é um elemento central da arquitetura econômica global, que conecta territórios, poderes e fluxos globais. A ameaça de bloqueio atinge diretamente a estrutura do sistema financeiro internacional e, como tal, deixa de ser apenas uma operação militar e põe em xeque a própria arquitetura monetária global. E contra ameaças à sobrevivência, gente, nenhum valor mais alto se levanta. Ontem mesmo, parece ter caído a ficha lá para o Trump. No final do dia, conforme registrado aqui no Vespeiro, entre novas bravatas, ele disse que o outro lado nos ligou, eles querem desesperadamente fazer um acordo. Quem ligou, na verdade, gente, foi Pequim. Né? E não foi para discutir a capacidade nuclear do Irã. Foi para garantir que o petróleo continue fluindo. E assim, o bloqueio que era para estrangular os ayatolás se transformou num teste de fogo para o domínio americano dos mares. E agora? A questão, gente, não se resume ao Papa, né, e ao que ele historicamente se representa. O antagonismo entre a Igreja Católica e a Revolução Democrática Americana é irreversível. Eu não falo da mensagem de Cristo, eu falo daquilo em que ela foi transformada pela política. E nesse campo, a questão, a desavença é atávica, é genética.
Aquela igreja dos templos e palácios aí revestidos de ouro, né, com as salas de tortura da Inquisição no porão e as multidões ajoelhadas aos seus pés, é a expressão material do poder político sustentado pela imposição do dogma sobre a razão a ferro e fogo, que nunca desapareceu de cena, só tem mudado aí a cor da bandeira de tempos em tempos. E por isso, gente, o maior dignitário do papado, hoje destronado, né, que dominou o mundo por quase 2000 anos, é mais naturalmente condescendente com os massacres dos ayatolás que com a ideia de reagir a esses massacres. Já a democracia é a expressão da recentíssima vitória da razão sobre o dogma que tirou do alcance da justiça humana o pensamento, objeto principal aí do esquema de repressão e controle da Igreja Católica de até ontem, que agora começa a despertar. A palavra é woke, né? E assim inventou o indivíduo com direitos inalienáveis e abriu as portas à liberdade e à inovação. A democracia e esses ayatolás derrubados do Ocidente, gente, assim como o absolutismo monárquico que entregou os anéis, mas nunca entregou os dedos, agora travestido aí de socialismo, é um rei, os seus barões, e agora um autocrata e os seus oligarcas, né? Assim como toda a legião dos filhos do absolutismo, sem experiência vivida de liberdade, são e serão sempre irreconciliáveis com a democracia. Se fosse só pelo Trump, gente, era fácil. Faltam só 2 anos. Mas o lobo do homem está e estará aí para sempre à espreita. Uma derrota da própria ideia de democracia, da democracia americana, num mundo que está numa encruzilhada moral aí, e com toda a tecnologia para um grau de opressão chinês no estado da arte ao alcance de qualquer mão, pode significar o fim do sonho de uma humanidade constituída aí por indivíduos com o direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade, como cada um achar que a felicidade é.